Pessoal, vocês já devem ter entendido que a campanha não acabou. Ou seja, 2022 terminou já com ânimo de eleição nova e a polarização ela continua e vai daqui até 2026 e daqui 2024, que tem eleições municipais, daqui para frente ela não para. E hoje a disputa é em quem? É no eleitorado. Ontem o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, lançou ali o CIED, né, contra desinformação e fake news e falou que ninguém vai tentar influenciar o eleitor brasileiro. Eu tenho que discordar, porque justamente o papel do político é esse, é influenciar o eleitor brasileiro, convencendo ele a votar em você, porque o outro candidato não atende os mesmos requisitos. É a base eleitoral, é você mostrar para o candidato que você é o melhor candidato. É lógico, num ponto a gente tem que concordar. Não pode ter mentiras, desinformação, ou seja, criar situações que são claramente inverídicas. Mas o problema é quem vai dizer o que é verdade ou não. E aí, nessa busca pelo eleitor, algo que está tirando o sono da esquerda, porque a esquerda hoje carece de público. Você deve ter visto a manifestação da esquerda que foi um verdadeiro fiasco. E a manifestação do Bolsonaro que movimentou 750 mil pessoas na Avenida Paulista. E olha que o povo ainda tem medo de se manifestar. Agora o que acontece? Já teve a primeira manifestação, vai ter a segunda. O Silas Malafaia falou que já tem até data para nova manifestação. E o Bolsonaro, provavelmente, no dia de hoje, ele deve fazer um pronunciamento sobre a situação. Matéria do Conexão Política para vocês. Bolsonaro fará um pronunciamento e pedirá a mobilização de apoiadores. O ex-presidente Jair Bolsonaro prepara um novo pronunciamento para os próximos dias. Depois de reunir mais de 750 mil pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo, no fim de fevereiro, o direitista pedirá novamente uma mobilização massiva de seus apoiadores para mais uma grande mobilização. Com o objetivo de demonstrar força política diante do avanço de uma série de investigações no Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente e aliados atuam nos bastidores para lotar a Avenida Atlântica, o tradicional ponto de manifestação da direita em Copacabana, no Rio de Janeiro. O novo ponto de encontro segue o roteiro do primeiro ato. Será organizado pelo pastor Silas Malafaia, está marcado para o dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, em um domingo, a partir das 10 horas da manhã. Abre aspas, será uma grande manifestação em defesa do Estado Democrático de Direito, tem dito Malafaia nos bastidores. E aí, você que é do Rio de Janeiro, é das redondezas ou que é de outro lugar do Brasil, teria coragem, toparia ir numa manifestação lá no Rio de Janeiro para lá participar desse evento pela democracia com o Bolsonaro? E aí, a preocupação da esquerda é ver mais um movimento lotado. E aí é lógico que o pessoal da USP vai diminuir por 10 aí. Mas a gente viu o tamanho da manifestação que teve da direita e o tamaninho da manifestação que teve da esquerda. E aí é óbvio que a preocupação é ter público, né? Ter público. E a esquerda cada vez mais vem definhando nesse quesito. Vamos lá, outra questão. Possíveis sucessores. Uma pessoa que vem sinalizando e tem postura, tá? Tem peito para encarar o negócio. Uns gostam muito, outros não gostam tanto assim, mas já se colocou de prontidão. É o Ronaldo Caiado. Gostei da postura. Vocês sabem que eu sou goiano, né? Gostei da postura. Com goiano não tem mimimi, esse negócio de... Ai, não sei se eu vou. O cara já chega e mete o pé na porta e fala, não, eu vou ser candidato e vou chegar e vou afastar essa esquerda do poder. Já chegou falando. Não é aquele negócio igual o Zema. Ai, não sei se eu vou, se eu não vou. Ou o próprio Tarcísio. Ai, não sei também. O Caiado já teve coragem, já chegou e falou, não, você e pronto. Eu gostei dessa postura dele. E você, o que você achou? Mas olha só, o Caiado em Goiânia, junto com o Bolsonaro. Matéria do Goiás 365. Em Goiânia, Caiado e Bolsonaro reforçam a união da direita. O governador Ronaldo Caiado recepcionou na manhã dessa quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o encontro do Partido Liberal em Goiânia. O evento, no Tatersal de Elite do Parque de Exposições,
agropecuárias da capital reuniu ainda deputados e pré-candidatos a prefeito pela sigla no estado. Trabalho para fazer uma eleição em que no segundo turno a gente tenha condição de aglutinar todas essas forças e vencer, afirmou Caiado ao falar de uma possível aliança entre as legendas de direita. No reencontro com Bolsonaro, Caiado destacou a parceria com o governo de Jair Bolsonaro durante o mandato dele, entre 2019 e 2022. Quando você foi presidente, construímos hospitais, ampliamos a nossa segurança pública e a nossa educação. Com isso, Goiás é hoje o estado mais bem avaliado do país, destacou o governador. Essa é a política sadia. Tivemos uma pandemia e uma guerra lá fora, mas mostramos o potencial do nosso país, respondeu o ex-presidente. A proximidade entre os dois líderes vem de longa data, conforme palavras do próprio ex-presidente. E lá, em 1989, eu conheci um Caiado em cima do carro de som, como candidato a presidente. Hoje, aqui, o Caiado dá exemplo do que ele quer para o Brasil, algo semelhante ao que ele quer para o estado de Goiás, acenando para o governador goiano. Caiado já se lançou a pré-candidato à presidência da República em 2026 e busca o apoio do ex-presidente, que foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral e está impedido de concorrer nas próximas eleições. E aqui tem uma cereja do bolo, tá? Tem um cara que, com toda certeza, tem o agrado dos olhos da maioria de vocês que estão me assistindo agora, que é o Gustavo Gaia. E o Gustavo Gaia, ele está cotado para ser aí, ele já é pré-candidato à prefeitura de Goiânia. Candidatou nas últimas eleições, não conseguiu vencer, mas está bem cotado para ser o candidato aí da prefeitura de Goiânia. E o que ele precisa, o empurrãozinho que ele precisa, é o apoio do Caiado. Então pode haver aqui uma troca, aqui, uma boa conversa entre o apoio do Caiado, que é do União Brasil, e do Bolsonaro, dando apoio para o Caiado, em troca do Caiado apoiar o Gustavo Gaia. Aonde que a gente mora no problema aqui? O problema para aqui, por causa de partido. O Caiado, que é do União Brasil, e o Bolsonaro, que está no PL. Então pode ser que o Caiado, num tempo não tão distante, para poder concorrer, se houver esse apoio, venha a disputar aqui as eleições pelo PL. Não sei. Até então, o União Brasil já deu apoio ao Caiado. Lembrando que o União Brasil está naquele pé de guerra, né? Lembra que tem uma briga entre o atual presidente do União Brasil e o ex-presidente, que é o Bivar, com ameaça de morte, queimando casa e tudo mais. Uma verdadeira desunião. Quem assumiu agora é o Rueda, Dr. Rueda, que é advogado. E o Dr. Rueda não tem papo para petista, não. O cara não gosta, ele já falou, não. Sobre a minha presidência, se tem uma coisa que a União Brasil não vai fazer, é ser base do Lula. Nós vamos estar fora do Lula. Sendo que o Bivar tinha feito parte da base do Lula. Então, tem muita coisa para rolar debaixo dessa ponte aí ainda. Vamos lá. Vamos falar agora daquele caso de um servidor do INSS que fez questionamentos ao ministro Gilmar Mendes. Vamos citar aqui, antes de mais nada, uma matéria da Folha de São Paulo que deu a entender que o servidor tinha agredido o Gilmar Mendes. E a gente já viu esse filme antes, tá? Então deu a entender que ele tinha agredido. E isso não é verdade, isso é uma fake news. Na verdade, ele fez questionamentos, tá? Questionamentos não tão agradáveis ao Gilmar Mendes, mas em momento algum sequer subiu o tom da fala, sequer utilizou palavras jocosas, xingamentos, nada disso. Ele falou que está envergonhado de ter ministros da Suprema Corte, como o próprio Gilmar Mendes, e que o Brasil, um Brasil tão perfeito, precisava ter assim, um cuidado a mais. Então ele não foi agressivo. Mas a matéria da Folha de São Paulo falou como se ele tivesse agredido o Gilmar Mendes. Isso não é verdade. Mas não gostou. O Gilmar Mendes não gostou. E isso deu uma repercussão negativa. O cara acabou tendo que sair do INSS e está sofrendo uma pressão muito grande. Na mira da Polícia Federal, o servidor que abordou o Gilmar Mendes em aeroporto, e lembrando que isso foi lá em Portugal, viu? Pediu demissão do INSS. Na mira da Polícia Federal, por ter abordado o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes
no aeroporto de Lisboa, em Portugal, o servidor do INSS, Ramos Antônio Nassif Chagas, pediu demissão do órgão nesta quarta-feira. A decisão do servidor veio dias depois da Corregedoria abrir um procedimento administrativo disciplinar para investigar suas ações consideradas ofensivas por Gilmar Mendes e um dia após o caso ter sido divulgado na imprensa. Além da investigação criminal solicitada pelos advogados de Gilmar Mendes, a situação que envolveu o ministro e o servidor acontece na terça-feira, dia 26, em horário comercial, o que está sendo apontado também como uma irregularidade no trabalho por parte do funcionário do INSS. Então, o INSS está falando que essa abordagem implica na sua atuação no INSS e abrir um PAD, que é um procedimento administrativo, tá? E esse PAD é para pedir, inclusive, a demissão dele. Então, ele mesmo falou, eu sei qual vai ser o resultado, eu não consigo brigar contra o STF, eu sei que vão me mandar embora, já vou pedir demissão logo, já pediu demissão, já saiu do INSS, e assim, aqui abriu uma discussão muito grande, até onde está o limite em que o cidadão pode questionar aqueles que recebem do dinheiro público para exercer a sua função. Até onde o cidadão, o pagador de impostos, pode questionar. Lógico, a gente tem um limite legal aqui, que é o limite da agressão, da ofensa. Isso aí, nunca. Mas o que aconteceu? Teve aqui, estava enquadrado dentro de uma ofensa, de uma agressão, ou não? Pois é, abriu-se uma discussão aqui que merece ser levantada. Ou existem pessoas intocáveis que sequer podem ser questionadas. Durante uma palestra, o Barroso também, isso em Londres, estava fazendo uma palestra e uma das pessoas que estava ali no auditório fez uma interpelação, da qual o Barroso não gostou, não teve questionamento contra o Barroso, não ofendeu o Barroso, ele simplesmente falou, olha, o Supremo Tribunal Federal atuou e infelizmente nós estamos aí com um presidente que é uma vergonha para o Brasil. E aí, por causa dessas falas também, ele também responde aí por uma ação da Polícia Federal, até onde nós vamos ter pessoas no Brasil que são inquestionáveis, intocáveis, pessoas que não podem ser nem questionadas. Quando falam, o resto do mundo todo tem que calar a boca. Essa semana, o ministro Alexandre de Moraes, durante uma sessão lá na Assembleia, lá na Câmara do Distrito Federal, foi vaiado por parte da plateia. Será que essas pessoas da plateia serão investigadas pela Polícia Federal? Qual é o ponto? Então, assim, é muito preocupante até onde chega isso, tá? Vamos lá, outro assunto que a gente precisa falar agora é sobre uma atuação boa e velha da esquerda, né? Criar uma narrativa para estatizar tudo. Eu já sou o contrário. Vocês sabem que eu sou um cara que defende o liberalismo econômico e eu sou a favor de privatizar. Para mim tem que privatizar tudo. Acho o Estado ineficiente, acho o Estado incompetente para gerir empresas públicas e a gente já está vendo o exemplo disso tudo. E aí abriu-se uma discussão aqui com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Ataques de ministro de Lula à Enel geram tensão diplomática entre Brasil e a Itália. A Enel é uma empresa italiana, tá? Uma empresa que já foi estatal italiana, depois que teve um processo onde ela foi privatizada. E depois que privatizou a empresa se tornou uma potência, atuando aqui no Brasil, atuando em vários países. E aí o ministro bateu críticas em cima, dizendo que a privatização da energia em São Paulo gerou um apagão e que por isso esse contrato tem que ser rescindido. E o governo italiano mesmo falou, olha, uma das questões é que deve ser respeitado a segurança jurídica. Os apagões que aconteceram em São Paulo se deram por questões climáticas. Chuva intensa, árvores caindo, a própria prefeitura que tem um papel de fazer a poda das árvores, o corte das árvores não faz a tempo e por isso redes acabam se rompendo, arrebentando. E aí fizeram um questionamento, peraí, vocês não vão cumprir aqui, nós vamos ter um conflito diplomático aqui do ponto de vista de ter uma briga judicial para que se cumpra, para que se dê a segurança jurídica da empresa que fez investimentos. E assim, é uma narrativa muito grande da esquerda utilizar esse evento isolado para
tentar estatizar de novo, para tentar colocar o serviço público ali como a última ratio. Aí a gente precisa lembrar do seguinte: antes da Enel, era a Eletropaulo que tomava conta. E aí, não era das melhores não, pessoal. A Eletropaulo deve pagar indenização por apagões. A Eletropaulo foi condenada a pagar indenizações no valor de 2 milhões a título de danos morais coletivos em virtude de reiterados apagões em 2009, 2010, 2011. O dinheiro será revertido ao Fundo de Direito Difuso. Ou seja, é comum você ter apagões quando vem de estatais também. Quer um outro exemplo? Vamos falar do Goiás, né? Apagão atinge pelo menos 6 cidades goianas após falha em Itaipu, diz Selvi. Vamos lá, outro conflito que aconteceu agora. A Enel teve mais um apagão. E aí o que ela falou? Olha, teve um apagão, vocês sabem por quê? A Sabesp de São Paulo, que é a estatal, foi passar um duto de esgoto de água, arrebentou todos os fios subterrâneos. Agora, a Sabesp faz a cagada e a culpa é nossa. Nós temos que ir lá resolver. Então, assim, é um discurso que não cola com a realidade. A gente sabe a ineficiência da maior parte de políticos colocados para gerir empresas estatais. Então, qual que é a solução? É privatizar e abrir a livre concorrência. Deixa as pessoas colocar energia solar em casa e para de taxar o sol. Deixa a coisa fluir, deixa pessoas abrirem empresas com energia renovável, energia limpa. Isso aí que dá resultado. Agora, da forma que está aí, vocês sabem muito bem que é só para inglês ver, né? Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, vamos de notícia internacional. Olha só essa matéria do Ceará, Antena. Ao menos 24 candidatos foram assassinados durante a campanha para as eleições nacionais, estaduais e municipais no México. As votações estão marcadas para o dia 2 de junho, ou seja, 24 candidatos tiveram ali atentados contra eles, foram assassinados no México. Para mostrar para vocês que quando a política vai entrando em um nível de degradação tão grande, a ser caracterizado como um possível narco-estado, sabe? Qualquer um que se atente a entrar na política, ele está entrando numa verdadeira máfia. Gente, 24 candidatos assassinados é muita coisa, né? Então, assim, é assustador você ver o nível político que alguns países entram. E aí o Brasil não é tão diferente não, viu? O Brasil também está entrando num nível político, principalmente no Rio de Janeiro, que é, sem sombra de dúvidas, assustador, tá certo? Pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Um grande abraço. Às 7 horas eu tô de volta com mais conteúdo para vocês. Abraço, pessoal!